Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. O que Deus colocou no meu coração para dizer para vocês é que Ele entende, e como entende, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, e que hoje a gente está na proposta de passar algumas situações que possam nos causar dúvidas, que possam nos causar até mesmo separação dele por não conhecer a palavra de Deus, ou por até conhecer, mas ainda ter algumas restrições nos nossos corações. A começar da questão de o porquê que Deus criou o homem sabendo que ele iria pecar, sabendo que ele iria errar. Bem antes disso, ele criou Jesus como antídoto, como solução. Porque em Gênesis está escrito, façamos o homem e a mulher. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus o fez por amor, porque tudo que Deus mais queria e continua querendo é uma comunhão estreita com o ser humano. Ele criou por prazer, por amor. Mas já sabedor da natureza humana, porque diz a palavra de Deus que nós somos da essência, dos mesmos elementos que contém o barro, nós somos falíveis, somos pequenos. E a nossa dúvida, algumas das nossas dúvidas que eu tinha, algumas delas, eram as seguintes: por quê e para quê? E Deus criou o homem para o louvor da sua glória, para a comunhão com Ele, para um estreito relacionamento com Ele, para nos dar o melhor, uma vida maravilhosa nessa terra. Mas, sabedor da natureza humana, Ele preparou Jesus para, mais à frente, reconciliar-nos na aliança com Deus. Muitos não entendem o sacrifício de Jesus. Muitos acham, para quê? Porque eu, Vivian, pensava, eu não pedi nada a Ele. Olha como a gente é arrogante. Eu não pedi nada a Ele. Eu não sei por que esse sacrifício na cruz. Realmente eu não sabia nada, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Eu não conhecia o amor de Deus. Eu não conhecia a grandiosidade do Senhor, que eu ainda, é claro, estou longe de conhecer, mas cada dia eu busco esse aperfeiçoamento, esse conhecimento. E vou te dizer, quanto mais você busca Deus, quanto mais você se entrega, quanto mais você deixa o seu eu, as suas convicções, as suas conjecturas, os seus porquês, quanto mais você desce à casa do oleiro, como está escrito em Jeremias, lá no capítulo 18, do versículo 1 ao 10, você vê que Deus está como construtor e como reconstrutor, e também como aquele que conserta o vaso, porque o vaso sofre rachaduras, o vaso se quebra, parafraseando o ser humano. O ser humano passa por muitos questionamentos, por muitos problemas, por questões de formação, por questões de achismos, e o ser humano, com tudo isso, se distancia de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um período em que Deus está dando oportunidade de arrependimento, oportunidade de reconciliação com Ele, porque Jesus já veio demonstrar que há um reino celestial preparado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É aquele que crê, é aquele que se humilha, é aquele que lá no cantinho mesmo, sem ninguém ver, no seu quarto, num recôndito de um lugar qualquer, ele, às vezes, por certa restrição, certa vergonha dos outros, ele não declara na frente dos outros, mas lá no cantinho, e ele se dobra, e ele se humilha, e ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador, porque o mundo está sendo obrigado a se dobrar diante dele. E ainda não é o que virá diz na palavra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns ainda estão nas teimosias de suas mentes, de seus conceitos, de seus achismos, mas tudo isso precisa cair por terra. O homem, o ser humano, precisa reconhecer que há um Deus, Criador dos céus e da terra. E se ele buscar conhecimento na palavra de Deus, porque não há outro lugar para buscar esse conhecimento, ele vai ter o que ele precisa como respostas. Ele vai ter
a sua alma saciada, preenchida pelo Espírito de Deus. Ele vai deixar de ser angustiado, de ser mal-humorado, de ser uma pessoa incrédula, porque o próprio Espírito Santo, através da sua palavra, escrita, que não foi ontem e não veio de hoje, de milênios, ele vai buscar e vai conseguir a paz para a sua alma. Irmãos, em nome de Jesus, busquem essa comunhão, porque o tempo é agora, é já. Nós nunca tivemos domínio sobre o dia de amanhã, nem sobre o dia de hoje, daqui a alguns segundos. Então, que a arrogância, que a prepotência, que tudo aquilo que você aprendeu em livros humanos, em conceitos humanos, de pessoas que já morreram e pessoas que não puderam ressuscitar como Jesus fez, deixa isso de lado. Deixa isso de lado, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus preencher o teu espírito, a tua alma. E muitos cientistas hoje ainda debocham, brincam com a questão da alma, mas a alma consta na palavra de Deus. Existe uma região que é a da alma, em Mateus 10, 28 é citado isso. E se está escrito na palavra de Deus, ela é verdadeira e toda ela se cumpre. Nada vai ser retirado da palavra de Deus, porque ela é santa. Os homens verdadeiramente escreveram porque era preciso deixar registrado, mas ela vem puramente de Deus. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E aquele que se debruça sobre a palavra, que busca com sinceridade Deus, ele encontra. Então busque porque o tempo é agora. Eu não sei qual é a etapa do processo que você está vivendo. Eu também não sei qual é a etapa desse processo que eu estou vivendo. Não sei, mas Deus o sabe. Ele sabe do que cada um de nós necessita. Ele está trabalhando. Como eu falei, na palavra de Deus diz que ele é um construtor. Jeremias 18, de 1 a 10, por favor, leiam. Diz que o oleiro, o Senhor, o construtor, ele está reconstruindo e construindo, porque às vezes ele quebra o vaso para fazer de novo, porque o vaso se estragou nas suas mãos, e isso aí é parafraseando o ser humano. O ser humano se estragou, e a gente está vendo o reflexo na humanidade em muitos sentidos. Isso não é à toa que está acontecendo, e nada, nem um fio de cabelo da nossa cabeça deixa de estar contado por Deus. Nada acontece sem a permissão dele. Portanto, ainda por misericórdia, ainda por amor à humanidade, ele está consentindo algumas coisas. E quero finalizar dizendo, não se preocupe se fulano ou se fulano de tal partiu numa comunhão com Deus, porque o último suspiro de um homem, de uma mulher, pertencem a Deus. Ele pode ter vivido uma vida inteira sem arrependimento, sem se conscientizar de que ele precisa do Senhor, Jesus, como Senhor e Salvador da sua alma. Mas naquele último suspiro, ele pode vir a reconhecer isso pelo poder do Espírito Santo, ainda lutando pela alma dele, pela salvação. Creia, o Senhor ainda está lutando pela nossa salvação, pela nossa libertação, porque todos nós, todos os dias, precisamos de arrependimento. Todos nós, todos os dias, precisamos nos examinar. E essa palavra, examinar, ela inclui muita coisa. Examinar procedimentos, examinar pensamentos, examinar atitudes que nós pensamos em tomar e retroceder nas atitudes negativas. Porque o homem que se quebranta, o homem que se humilha diante de Deus, o homem que reconhece as suas mazelas e as coloca diante de Deus, entendendo que ele sozinho não pode superar esses obstáculos, ele recebe de Deus a ajuda necessária, ele recebe de Deus a força necessária, ele recebe de Deus a convicção necessária. Por quê? Sabe por quê? Porque quem não acreditava vai passar a acreditar. Porque Deus se manifesta, Jesus se manifesta, o Espírito Santo se manifesta em atitudes nas nossas vidas. Mas primeiro e antes disso, nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos ter uma atitude de submissão, de humilhação, de entrega.
Porque o ser humano sem Deus, disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então, quem acha que está acima da palavra de Deus, vai ficar fora daquilo que Deus tem preparado, do seu plano de morar com Ele eternamente. Eu espero que você entenda que Deus preparou Jesus antes da fundação do mundo. Jesus existia antes que tudo existisse nessa terra, para que pudesse ser o elo, o canal de redenção e de remissão da minha e da tua alma. Não se pode ir ao Pai a não ser por Jesus. Jesus disse, somente através dele o homem pode se reconciliar com Deus dessa aliança quebrada. E você diria, mas eu nunca quebrei aliança, porque eu nunca fiz, mas desde o princípio essa aliança foi quebrada. Quando eu e você nem sonhávamos em nascer. É um princípio bíblico de que o homem ele foi feito para o louvor da glória de Deus. Mas houve uma quebra lá atrás, muito no início de tudo. E isso, para nós, é atemporal, porque se você começar a fazer cálculos, não vai adiantar. Sabe por quê? Porque o tempo, Deus, muitas vezes, ele não dá tudo ao homem, ele não revela tudo ao homem. Imagina, se já existe uma arrogância tão grande em termos de sabedoria, de ciência, de conhecimento. E uma vez eu disse a uma certa pessoa que me fez a pergunta, quem é que anda atrás de quem? É a Bíblia atrás dos cientistas ou os cientistas atrás da Bíblia? Os cientistas são bênção grandiosa. Deus deu sabedoria, deu conhecimento, mas eles vão até onde Deus permitir. E quanto mais o homem se humilha com toda a sua sabedoria, toda a sua sabedoria e conhecimento, mais ele vai ser enaltecido. Sabe por quê? Porque Deus vai se revelar, como tem se revelado na minha vida, como com os meus 63 anos eu tenho experimentado desde o momento em que eu tive esse encontro com Jesus Cristo, que eu me entreguei a Ele, deixei meus conceitos de lado, meus preconceitos, limpei a minha mente e disse, Senhor Jesus, entra na minha mente. Espírito Santo governa a minha vida. E eu tenho visto isso, Ele tem governado. E Ele tem feito maravilhas, coisas que eu penso, não conto para ninguém, e eu vejo as respostas surgirem. Sabe por quê? Porque só Ele tem unicamente o conhecimento global de mim e de você. Então, a palavra de Deus diz, humilhai-vos na presença de Deus, para que em momento oportuno Ele vos exalte, sem humilhação, sem submissão, sem reconhecimento, sem arrependimento, sem santidade, ninguém virá a Deus. Porque Deus conhece o coração do homem, e a Bíblia diz que o coração do homem é demasiadamente corrupto. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque não adianta barganhar nesse momento, não adianta achar que Deus não conhece, eu vou ficar bonzinho por esse período, porque daqui a pouco, quando passar essa pandemia, eu vou voltar a poder fazer tudo o que eu fazia. Você até pode sobreviver à pandemia e voltar a praticar as suas ações antigas, só que isso tem um limite, porque nós não somos eternos nessa carne. Nós somos eternos enquanto aliançados com Deus, filhos de Deus, e dispostos a viver uma vida nova. É isso que Deus está propondo à humanidade, mudança de caráter, mudança de rumo, mudança de rota, mudança que Deus precisa ver em nós, com sinceridade, não com falsidade, não com o ledo, o bobo espírito de engano, achando que alguém vai enganar Deus. Ninguém engana o Senhor, porque a Bíblia diz que antes que eu pense, Ele já sabe até o que eu vou pensar. Então não adianta, tem que ser sincero, tem que ser sincero, tem que ser de coração, tem que ser para valer, porque Deus tem os seus limites de tempo também. Ele ama, mas veja bem, Ele precisa corrigir ao filho a quem Ele ama. E, por outro lado, lembre-se de que o sacrifício de Jesus não pode ser vilipendiado, achincalhado.
debochado, porque o sangue de Jesus Cristo foi tudo de mais precioso que há e que Deus deu para redimir o homem, o ser humano. Então, redimir sim, porque todos nós precisamos da remissão, dia a dia. Não há ser humano, diz a palavra, que não peque. Se você acha que não peca, você já está fadado ao inferno. Sabe por quê? Porque todos cometemos deslizes, todos temos pensamentos que às vezes ferem a santidade de Deus, quando nós, até mesmo saindo pela rua à noite para fazer alguma coisa, ou vindo do trabalho ou da faculdade, alguém salta do mesmo ônibus e vem atrás da gente andando, e a gente começa a apressar o passo, e a pessoa também. E aí a gente imagina, vai me assaltar, é um ladrão, e agora vou ser assaltada, e de repente é um filho de Deus que também está buscando chegar ao seu lar em segurança, por isso está com o passinho dele apressado. Então veja que nós pecamos por pensamentos, palavras, gestos, obras, ações, omissões, e precisamos desesperadamente da graça de Deus, do perdão de Deus. Precisamos nos curvar diante da santidade dele, da majestade dele, e reconhecer dia a dia que nós somos falhos, que nós somos pequenos demais diante da majestade dele, que nós somente um dia, se tivermos partido dessa carne, dessa vida, aliançados com ele, poderemos entender essa majestade, que entendemos um pouquinho por meio da palavra de Deus e por meio do sacrifício de Jesus. É semana de comemoração, mas Jesus não é ovo de Páscoa, Jesus não é coelho de Páscoa, Jesus não é gastar aquilo que não se tem. Jesus deve ser comemorado como Senhor, como único Senhor e Salvador, único mediador entre Deus e o homem, único que pode conduzir a nossa alma à presença de Deus, porque Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor. Tudo isso está escrito na palavra de Deus. Somente Ele tem condição de intermediar qualquer pedido seu. Só Ele. Ninguém tem essa autorização. Ninguém chega diante do Pai para pedir algo por você, nem por mim, a não ser Jesus. Porque o sacrifício dele, como Filho de Deus, derramando um sangue puro, santo, sem pecado nessa terra, cuja passagem foi somente para fazer o bem. Só Ele é resgatador, só Ele é remidor, só Ele pode levar a tua petição diante do Senhor. Então, não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai a não ser por Ele. Por isso, lá em Gênesis, quando eu iniciei falando, Deus falou, façamos. Então, Jesus já estava junto com Deus, construindo tudo o que há de maravilhoso. E que se está ruim, é porque o homem pecou, deturpou e continua ainda, querendo deturpar e, enfim, destruir. Mas há ainda chance para você e para mim, que estamos ao alcance dessa mensagem. Arrependei-vos, dizia João Batista antes da vinda de Jesus, primo de Jesus. O Espírito de Deus já o impelia a pregar essa mensagem. Veja o que é a natureza humana. Há quantos séculos? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos. Então, nosso arrependimento precisa passar pela verdade. A verdade é Cristo. Então, humilhe-se, como eu tenho me humilhado dia a dia na presença do Senhor, reconhecendo que eu sou pequena demais, eu sou ínfima, eu sou uma poeirinha nesse universo. Mas eu sei de uma coisa, quando eu sair deste corpo, meu corpo, minha alma e meu espírito serão integralmente para Jesus, para o nosso Deus, que é o Criador, que é o que soprou fôlego de vida nas nossas narinas. Ele tem
todo o controle. Se ele quiser, ele dá uma ordem e esse vírus desaparece da face da Terra. Mas nós ainda estamos numa medição diária, numa medição. Tempo de arrependimento, tempo de conserto de rota, tempo de mudança, tempo de uma correção profunda diante do Senhor. Tempo de se arrepender. E esse tempo pode ser colocado diante de Deus sem que você até abra a boca para falar para ninguém. Mas Ele precisa ver e Ele precisa saber. Meus irmãos, Isaías capítulo 1, no versículo 18 diz: vinde, pois, e arrazoemos. Quer dizer, pensemos, façamos uma análise. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Só o sangue de Jesus tem essa capacidade. Só Jesus tem essa capacidade de transformar toda a maldição nas nossas vidas em bênção. Ele transforma, ele faz tudo novo, mas é preciso uma entrega plena, uma entrega verdadeira. E quando eu falo isso, não é dizendo que você, da noite para o dia, vai se tornar perfeito, porque o único perfeito que pisou aqui na terra foi ele. Mas é dizendo que você estará dando autonomia e autorização a ele para entrar na sua vida e fazer o novo de Deus, que é maravilhoso, que é sem volta, que é sem arrependimento, no sentido de se arrepender de ter se entregue a ele, mas é no sentido de se arrepender dos pecados, os antigos, aqueles que ninguém viu, aqueles que ninguém sabe, aqueles que você conhece e que às vezes você não se perdoa por tê-los cometido, porque você tem a consciência de que foi algo terrível, mas creia, quando isso é submetido a Cristo, Ele faz uma obra regeneradora, Ele apaga as transgressões, como Ele fez com o ladrão da cruz no último instante da sua vida, que disse ao outro ladrão que debochava: você é cheio de pecados como eu, você é um pecador, mas esse homem é santo, é puro, ele nada fez. E virou para Jesus e disse: Senhor, quando tu entrares no paraíso, lembra-te de mim. Jesus disse a ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Eu deixo para você essa palavra. Foi isso que Deus mandou eu colocar para você nesse dia. E você começará a experimentar o sobrenatural de Deus. E você começará a ver que Ele é real, que Jesus é verdadeiro, que o Espírito Santo está entre nós, na terra, em nós, nos redimidos do Senhor. A partir do momento que você se entrega a Ele, o Espírito Santo toma as rédeas, o controle, e isso é maravilhoso, porque vai além de qualquer capacidade intelectual, física, material do ser humano. O Espírito Santo está porque Jesus prometeu que Ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, mas deixaria em nós, no meio de nós, o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo, ele tem um trabalho maravilhoso na vida daquele que realmente se entregou ao Senhor Jesus, que se entregou ao Pai, que soprou o fôlego de vida nas suas narinas. É um trabalho de guiar os nossos passos. Então não é por acaso que quanto mais perseguem os cristãos, e quando eu falo cristãos, eu estou me referindo a cristãos em geral, genericamente. Quanto mais falam mal da palavra, quanto mais debocham da palavra, quanto mais tentam desestruturar os filhos de Deus, mais eles se fortalecem. Como aqueles cristãos que foram atirados aos leões para o divertimento de autoridades lá no passado e também do povo incauto, eles morreram com um sorriso nos lábios, segundo algumas pessoas relatam, né? Que quando esses cristãos foram retirados da arena, eles
tinham só no rosto uma paz que excede todo entendimento. Que paz é essa que a gente tem no meio disso? Que paz é essa, complementando, que nos faz tão felizes em meio às tormentas? Essa paz é o Espírito de Deus em nós. Essa paz é a nossa fé em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. Essa paz que excede todo entendimento humano, ela é real. Ela é real. Ela é real. Eu já vi gente morrendo e numa tranquilidade, numa paz, ainda dando palavra de força aos outros que estavam cuidando. Que paz é essa? Ela vem de Deus. Ela vem daquele que criou os céus e a terra. Portanto, meus amados e queridos que estão assistindo a esse vídeo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Um abraço gostoso, embora virtual. Um abraço na tua alma, recebe esse abraço, sabendo que esse abraço vem de Deus para você e para mim também. Um dia abençoado, e em Cristo Jesus somos mais do que vencedores.